Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver sobre o impressionismo. O impressionismo foi o primeiro grande movimento do modernismo brasileiro. Ele foi o pontapé inicial, ele foi um divisor de águas da arte, não só no Brasil, mas no mundo. Porque antes do impressionismo, as pessoas eram muito preocupadas em estar seguindo determinadas regras, regras essas que eram aprendidas na Escola de Belas Artes. E era uma escola onde as pessoas se matriculavam e elas não tinham, elas tinham que cursar, fazer todo o curso para aprender as regras, para aprender as técnicas de desenho, da pintura, e só então elas eram consideradas artistas, né? Artistas de renome, artistas de sucesso. No caso do impressionismo e todos os movimentos do modernismo, esses conceitos caíram por terra. Então, o primeiro grande movimento que se rebelou contra essas técnicas, né, contra essa imposição da Escola de Belas Artes, foi o impressionismo. Então, por isso que ele é um movimento muito importante para o modernismo. Ele foi uma tendência, né, ele começou lá na França e ele deu ele aconteceu em um momento chamado de Belle Époque. Era um movimento, né, que era a bela época, né? Então as tendências artísticas estavam assim fervilhando na, na França, e foi bem nesse fervor, né, onde as artes eram muito valorizadas, que o impressionismo surgiu. O termo impressionismo, ele foi usado como uma crítica, né? Os artistas, na verdade, os artistas não, os críticos de arte da época, eles criticaram uma obra do Monet, que é essa imagem aí que vocês estão vendo ao fundo, chamada Impressão Nascer do Sol. Então eles criticaram demais essa obra, porque não tinha traços firmes, porque as cores eram todas misturadas, e isso são as características impressionistas. Então, eles quiseram denegrir a imagem desse movimento e denegrir a maneira que o Monet pintava, e acabou que eles promoveram o nome, né, e criaram, sem querer, o nome desse grande movimento, que passou a ser chamado de impressionismo. Ele foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Então, o impressionismo, ele foi um divisor de águas, igual eu falei no começo para vocês. Ele foi o primeiro movimento que revolucionou a maneira de pintar da época. Ele foi o pontapé inicial. Os artistas se sentiram encorajados depois que os artistas impressionistas passaram a pintar como eles estavam pintando agora, né? Então, todas essas obras que vocês estão vendo aí ao fundo são obras impressionistas. Os pintores impressionistas, eles procuraram, a partir da observação direta do efeito da luz solar sobre os objetos, registrar em suas telas as constantes alterações que essa luz solar provoca nas cores da natureza. Então, esse era o grande objetivo dos impressionistas. Então, eles queriam eternizar aquele momento, porque a luz do sol, o sol nasce e, com o passar das horas, o sol vai mudando de direção até chegar o pôr do sol. Então, os artistas, eles queriam eternizar determinado momento daquela incidência de luz solar
nos objetos, na natureza, né, em todas as coisas, porque era um momento passageiro, era um momento que ia acabar daqui a pouco. Então eles queriam, o grande objetivo deles era registrar para eternizar esses momentos que eles julgavam ser belíssimos, e realmente é, né? Então, era muito comum na França ver pintores à luz do dia, né, nos parques, nos, nas plantações, né, procurando fazer as suas telas, pintando as suas telas, aproveitando essa luz externa, né, que é a luz do sol. Ele foi um divisor de águas, né, e seus artistas não se prendiam aos ensinamentos do realismo acadêmico. Então foi tipo assim, os artistas se rebelaram contra as, as exigências do realismo acadêmico. E o que é esse realismo acadêmico? É justamente aquela maneira de se desenhar, de se pintar, que eram adotados pelos artistas neoclássicos, que buscavam sempre o traço perfeito, buscavam a mistura perfeita para dar a tonalidade perfeita de uma pele, daquilo que eles queriam representar, né? Os impressionistas, eles não tinham essa grande preocupação. Então, quando a gente olha, por exemplo, para essa imagem que está aí, que é uma tela impressionista, a gente vê que é uma mulher que tem uma flor no cabelo, que mas a gente não consegue distinguir com muita clareza todo o semblante dela, né? Então não é um semblante assim bem desenhado, bem traçado, onde as cores são escolhidas minuciosamente. Não, os impressionistas eles não se preocupavam com isso. Então, mas mesmo assim, a gente consegue distinguir todos os elementos da tela. A gente vê que é uma mulher que está em pé, o vestido azul, tem um jardim do lado de fora, onde tem uma grande luminosidade. Ela está encostada numa porta que está aberta. Então, assim, mesmo não tendo essa preocupação, a nossa percepção consegue captar aquilo que o artista pretendeu mostrar na sua tela. Na realidade, não houve nenhuma teoria que orientasse a criação artística desses pintores, né? Então, igual os artistas neoclássicos que a gente está falando, eles tinham que ir lá frequentar, aprender todas as técnicas e tal. Com o impressionismo, não. Havia muito mais prática do que teoria. Então, assim, eles foram ao longo do tempo criando algumas regrinhas que eram seguidas por todos os pintores que se ligavam a esse movimento. Mas não tinha nada muito determinado, não tinha nada muito teorizado, não. Então, era mais sugestões práticas, tanto é que quando a gente for estudar os principais pintores impressionistas, vocês vão ver que cada um tinha uma característica própria e a gente consegue reconhecer, só de olhar as telas, a gente consegue reconhecer qual tela que é de um artista, qual tela que é de outro, mesmo a gente sendo leigo em arte, mesmo a gente não sendo um crítico de arte, por essas características que eram próprias do pintor, mesmo ele sendo um pintor que seguia o movimento impressionista. As obras que eu vou mostrar a seguir, elas são consideradas obras assim ícones do movimento impressionista. São obras que marcaram época, né, pela ousadia, mostrar pela temática usada, né, e pela maneira de se pintar também. A primeira delas é essa. Ele é um quadro de Manet. Ele foi realizado em 1863 e o nome dele é Almoço na Relva. Essa cena exibida causou assim um grande alvoroço, uma grande estranheza e polêmica na época, por conta do nu artístico, né? Do nu que era representado aí por essa mulher. Então aqui a gente consegue perceber
que o artista ele tinha características muito próprias. Ele usou essa questão da luminosidade, ele usou a questão das cores sendo colocadas, até as sombras aqui se parecem luminosas, mas ele também, a gente percebe que ele era um exímio desenhista. Então essa obra aqui, ela foi uma transição, né, entre existem elementos nela que são elementos acadêmicos, né? O rosto das pessoas muito bem desenhado, muito bem traçado, mas também tem características impressionistas, que é essa questão da luminosidade, essa questão das pinceladas soltas para representar principalmente esses elementos da natureza, né? A relva onde eles estão sentados, que é a grama, aquela mulher ao fundo que está como se fosse em um riacho, né, as árvores representadas, todos esses são elementos impressionistas, né? São elementos que foram desenhados e gravados nessa tela com as características impressionistas. Almoço dos Barqueiros, que é uma obra de Renoir. O Renoir foi um dos impressionistas que mais conseguiram popularidade na sua época. Essa obra faz parte de uma série de telas que o Monet realizou. O Monet era considerado o chefe dos impressionistas. Ele pintou essa tela entre 1914 e 1926, então é uma tela bem grande. Ele levou bastante tempo para concluir essa obra. Essa obra representa o jardim da casa dele. Ele morava tipo numa chácara, né, numa edícula, e ele tinha um lago na sua casa. Então, tinha essa ponte onde as ninféias, né, que são flores, caíam e cobriam toda essa água. Então, embaixo da ponte são essas ninféias, que são essas flores que cobriam toda a margem desse lago e também as suas águas. Então, para os impressionistas, a pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz do sol. Então, era essa a principal característica, né? Era aquilo que os impressionistas mais buscavam, era eternizar determinado momento do dia. Essa obra que vocês veem ao fundo é do Monet. As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar as imagens. Então, essa aqui também é uma outra característica do impressionismo. Eles não se preocupavam em delimitar esses contornos. Eles se preocupavam mais com as cores do que com os contornos bem feitos. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. Então, essa é outra característica. Então, até as sombras para os impressionistas tinham que ser uma sombra luminosa. Aqui são algumas obras, né, que não pertencem ao impressionismo, só para vocês verem a diferença. Então, esse fundo preto, a questão da sombra no próprio corpo das pessoas, né, partes da tela que são totalmente na penumbra. Então, e a maneira de se pintar, o tom da pele, a maneira de se desenhar. Então, isso era uma preocupação que não cabia na arte impressionista. Eu coloquei essas obras só para vocês terem essa noção de como era diferente a mentalidade e os objetivos dos impressionistas. Essa também é uma obra que não é impressionista, que eu coloquei também só para vocês terem verem essa comparação, né, de como era diferente, inclusive nas temáticas. Essa aqui também é uma outra obra que não é impressionista e também dá para a gente perceber que é bem diferente a maneira de se pintar de uma obra que não era impressionista.
As cores e as tonalidades, elas não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. Então, o que significa isso? Quando a gente olha para uma tela que não é impressionista, a gente vê que o artista teve aquela preocupação em estar misturando as tintas, fazendo o tom da tinta para depois jogar na tela. Os impressionistas, eles não faziam dessa forma, eles jogavam direto na tela. Então eles eram assim, meio doidão, vamos dizer, né? Eles já vinham com a tinta pura e eles faziam a mistura na própria tela. Então por isso que eram obras assim que ficavam uma textura mais grossa, né, uma textura assim mais bem diferente de obras que não eram impressionistas, mas de uma beleza muito grande. Outra característica do impressionismo é a questão de, quando a gente olha de perto a cena, parece que está tudo muito misturado. E quando a gente afasta, quanto mais a gente afasta, mais o nosso olhar vai separando os elementos da tela e vai organizando esses elementos e a tela se torna cada vez mais bonita. Essa também é uma outra característica. Uma coisa que vale citar eu coloquei até essa imagem aí, que é uma imagem de um tie-dye. Hoje em dia está muito na moda, né, muitas coisas usando essa técnica de pintura. Eu coloquei essa imagem só para mostrar para vocês que o impressionismo ele influenciou e influencia até hoje muitas estéticas ligadas à arte, né, de produção gráfica, de propaganda, né, em comunicação de massa, e uma delas é esse tie-dye, que na verdade é uma mistura de cores para formar os elementos, né, daquilo que se quer apresentar. No caso, hoje em dia existem muitas roupas, né, usando essa técnica do tie-dye, objetos escolares, né, tem um monte de coisas que estão sendo usadas nessa época, que teve a inspiração impressionista. Então é isso, né? Esse é um dos grandes movimentos do modernismo. Nós vamos ver ao longo do ano vários movimentos impressionistas e vocês vão ver as diferenças entre eles, né? São movimentos bem interessantes que influenciaram e que influenciam a arte de uma maneira muito singular, né? Cada um com a sua característica e influencia até os dias atuais. Então é isso. Eu espero que vocês estejam bem e até a próxima.